Olá, um outro assunto que eu gostaria de abordar, eu não queria deixar para depois, diz respeito à questão dos bens materiais. Ninguém, em sã consciência, aceitaria a ideia de, bom, que não precisamos de bens materiais. Precisamos deles. Né? Agora, há algumas questões muito interessantes que possa se filosofar sobre os bens materiais. Né? Eu estava observando uma criança que era o centro das atenções na família dela, até que, bom, começaram a chegar os outros netos e ela foi colocada de lado. Eu observei também que essa criança ela começou a se apegar a bens materiais. Houve um dia em que alguém pediu que ela emprestasse um cobertor, ela tinha dois, que ela emprestasse o cobertor para outro primo e ela se negou. Inclusive chorou muito e, bom, o final da história é tiraram o cobertor, mas tiraram a força. E essa experiência banal me leva a imaginar que na ausência de afeto é que surgiria em nós o desejo de ter para nós, né, possuir de uma forma até egoísta qualquer tipo de bem material. Agora eu fico imaginando alguém que tem muita fome de bens materiais, né? Será que ele foi na infância uma criança que ganhou afeto e depois perdeu ou nunca teve afeto? Ah, em se tratando de história da filosofia, quando se fala de bens materiais, não se pode esquecer Karl Marx. Apesar dos países que socialistas, né, praticamente tiveram a sua derrocada, né, desapareceram, embora a gente tenha aí a China, né, despontando como líder da economia mundial, não dá para esquecer que Karl Marx teve influência e continua tendo influência nos destinos da humanidade. Né? Karl Marx era um pensador muito com os pés no chão. Ele ouvia dizer dos filósofos que o ser humano tinha uma essência pronta e como característica dessa essência seria a liberdade de sonhar, de se realizar. E Karl Marx se opôs. Por quê? Porque ninguém pode se realizar plenamente, dizia Karl Marx, se você não tem suas condições econômicas satisfeitas. Traduzidos nos dias de hoje, ninguém pode ser livre ganhando salário mínimo. Né? De qualquer maneira, Karl Marx não contribuiu apenas com essa ideia, né, de que as tuas condições econômicas, o teu salário, a classe social onde tu nasceu, os teus bens, né, limitam a tua capacidade de sonhar e de realizar. Ele também propôs, talvez influenciado por Charles Darwin, a ideia de que havia uma seleção natural dentro da chamada espécie humana, uma seleção natural de classes sociais. Ele observou que desde os tempos antigos, pega a Roma antiga com os escravos, né? De um lado os escravos, de outro lado os romanos patrícios livres, né? Passando pela Idade Média, o senhor feudal, os vassalos, o rei. Ele observou classes sociais, que a história da humanidade ela era cheia dessa luta de classes sociais. Vamos pegar mais adiante, no século XVI, século XIV, XV, XVI, até o século XVII, você tem os reis, a aristocracia que não trabalhava, e de um lado os pequenos comerciantes, né, que moravam nos burgos, depois se tornaram burgueses, a burguesia, né, que começou a enriquecer, se tornou uma classe forte ao ponto de não precisar mais da monarquia, até o século XX, onde a burguesia, especialmente industrial, chega ao poder e entra em conflito com o operariado que começa a usar as greves como meio de luta e reivindicação. Né? Karl Marx via na humanidade esta luta de classes e acreditava que os operários iam superar a classe burguesa e tomar o poder. Tomar o poder significava também ser dono de indústrias. Infelizmente, Karl Marx, se tivesse vivo, talvez ficasse um pouco decepcionado, porque o meio operariado hoje ele não responde por boa parte das vagas de trabalho. Né? Hoje nós temos a maior riqueza sendo produzida no setor de serviços.
Quais seriam as classes sociais hoje, né? Talvez você tivesse administradores, gerentes, né, de um lado, e você tem aquelas pessoas assalariadas, trabalhadoras em serviços, serviços públicos ou serviços privados. Um shopping center é uma prestadora de serviço. Ah, energia elétrica, abastecimento de água é um serviço também, né? O que é interessante é que eu acho que o essencial de Karl Marx ainda está vivo. A ideia de que existem esses movimentos de superação, né, de ultrapassar a maneira das pessoas lidarem com os seus bens materiais. Em geral, a humanidade é sempre egoísta. O que você tem, você guarda para si. Você nunca tenta oferecer um tipo de sistema mais equilibrado. Eu acho que todos nós somos assim. Nós sempre pechinchamos o custo de uma pessoa que venha fazer faxina na nossa casa. Nós sempre tomamos as coisas sobre o nosso ponto de vista, né? Agora, para terminar, é curioso lembrar dois pensadores que também falaram sobre a questão material. São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é final da Idade Média, século XIV depois de Cristo. Há uma passagem dele que lembra muito a ideia socialista, muitos séculos antes de Karl Marx. Ele diz que o pão que nos sobra, ou o alimento que nos sobra, não deve ser visto como nosso. A ideia aí de acumular, né, para ele não fazia sentido. O pão que nos sobrasse pertenceria a outro ser humano que não tivesse pão. Depois de São Tomás de Aquino, no século XVI, nós temos Thomas Moros, que escreveu uma obra chamada A Utopia. Ele foi imaginando um tipo de sociedade onde não haveria mais dinheiro, onde tudo que fosse produzido seria distribuído de uma forma igualitária, né? Isso é um sonho humano e que é estranho porque em Cuba a realidade não conseguiu aplicar aquele ideal de uma distribuição igualitária, até porque num sistema socialista se sabe que dificilmente as pessoas trabalham da mesma forma e não faria sentido, não seria justo você dividir igualmente para todos, né? Agora, como criar um sistema econômico justo em que você permita que as pessoas que têm capacidade de empreender, empreendam e ganhem muito dinheiro, sem que com isso você crie um fosso separando poucos bilionários de milhões de necessitados, né? Talvez seja necessário que o Estado, a lei, fixe um salário mínimo que dê condições reais de uma vida digna, né?